Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Obrigado por você que continua aqui inscrito no canal, por você que comenta e faz comentários tão lindos a respeito da palavra do Senhor. Obrigado por compartilhar, curtir e comentar. Isso ajuda muito o nosso canal. E nós queremos muito que você esteja empenhado juntamente conosco a expandir essa palavra para outras pessoas. Então compartilha bastante, curte, para que essa palavra seja divulgada amplamente, que é a palavra do Senhor. E essa missão é de todos nós. Amém? Deus te abençoe por isso. E nesse dia nós queremos falar a respeito de algo que é tão fundamental na nossa vida, que é a oração. Quero falar um pouquinho com você a respeito de oração e do quanto a oração é o oxigênio para a nossa alma. E hoje eu repostei na minha rede social uma frase da apóstola Valnice Milhomes, que ela disse assim: se realmente nós tivéssemos a consciência do poder que há em nossas orações, nós passaríamos o resto da vida nos arrependendo por orarmos tão pouco. Meu Deus, quanta verdade numa frase. Há poder nas nossas orações, e se nós entendêssemos verdadeiramente, tivéssemos consciência do quanto orar é poderoso, nós passaríamos realmente o resto da nossa vida nos arrependendo de orarmos tão pouco, né? E hoje, lá em Mateus, eu quero ler com você Mateus 6, de 5 a 6. Uma palavra que Deus nos dá nesse dia, um alerta, sabe? Jesus falou isso alertando os seus discípulos, e ela serve para os dias, e ela é tão atual nos dias de hoje. E Mateus 6, de 5 a 6 diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Glória a Deus. Queridos, esse texto é forte demais. É muito forte que Jesus está aqui nos dando um alerta. Sabe por quê? É forte porque ele está chamando de hipocrisia aqueles homens que se dispõem a estar numa praça, sendo visto por outras pessoas, chamando a atenção para si, dizendo: olhem para mim e vejam o quanto eu sou espiritual, o quanto eu oro nas praças, o quanto eu sou eloquente. Meu Deus, Jesus está fazendo um alerta para nós. Quantas pessoas hoje, elas querem aparecer para outros, elas querem serem vistas e querem que sejam comentado o grau da sua espiritualidade. Isso é sério. E Jesus está dizendo: esses já receberam a recompensa aqui na terra. Esses não têm galardão no céu, só tem aqui. O aplauso só acontece aqui, mas o galardão celestial, esse não tem. E aí Jesus está dizendo: mas vocês, quando orarem, vão para dentro dos seus quartos, porque você não está vendo o Pai, mas o Pai está vendo você. Meu Deus, que maravilha saber que Deus está olhando para nós nesse momento tão especial, que é o momento da nossa entrega, é o momento da nossa comunhão com o nosso Pai, é o momento do secreto. Que momento delicioso! Todos nós temos na nossa casa aquele cantinho secreto, o nosso quarto de guerra, aquele local onde você consagrou em oração. É ali que você se encontra com o Pai. É ali que você derrama o seu coração diante de um amigo tão poderoso que é o nosso Deus. E, queridos, não há cristianismo sem oração. Não existe cristianismo sem oração. Não tem igreja de pé, não tem congregação de pé sem oração. Não existe filhos, não existe casamento, não existe famílias de pé, abençoadas sem oração.
Não existe vida com Deus sem oração. Não existe, não existe. E muitas pessoas cobram das nossas autoridades espirituais. Cadê os sinais? Cadê os prodígios? Cadê as maravilhas que nós não estamos vendo na nossa congregação? E eu quero rebater esse questionamento que às vezes muitos fazem ao seu líder espiritual. Ah, pastor, não estamos vendo sinais, não estamos vendo prodígios, maravilhas dentro da nossa congregação, que a palavra de Deus tanto fala. Mas eu rebato esse questionamento: aonde está a igreja de Jesus que ora? Queridos, se nós queremos ver milagres, nós temos que orar. Se nós queremos ver prodígios e o poder do Senhor se manifestar dentro das nossas congregações, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, de buscarmos a face de Deus, para que o poder do Senhor seja derramado dentro das nossas congregações. A responsabilidade não é apenas de um líder espiritual, a responsabilidade é de todos nós, é da igreja de Jesus aqui na terra. Então, não fique cobrando algo quando a responsabilidade é sua. É quando nós vamos nos levantar, quando nós vamos ter a responsabilidade de nos levantarmos como intercessores, para que hajam esses milagres, esses prodígios e maravilhas dentro da nossa congregação. Porque, queridos, a oração, ela não é só o oxigênio para minha alma, para nossa alma. Ela é o oxigênio para toda a nossa congregação, aonde nós congregamos. A oração é o oxigênio que rege essa congregação, que rege a nossa família, que rege a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa chamada. Tudo é regido pelo oxigênio da oração. E a oração não é só pedir, ela vai muito além. A oração, ela nos fortalece para o dia da batalha. Sabe aquele dia mau que a Bíblia diz que vem e vem para todos? E esse dia mau chegou um dia na vida de Jó. Em um único dia, Jó viu a casa dele toda destruída. Meu Deus, quão sério é isso? Quão sério foi o dia mau de Jó. Mas Jó nos deixou um modelo maravilhoso de como nos comportarmos desse dia mau. Jó tinha reserva no céu. Ele era um homem que orava, era um homem que pagava os seus votos ao Senhor, era um homem que oferecia holocaustos ao Senhor todos os dias quando ele sabia que poderia ter pecado contra o seu amigo fiel. E eu creio que muitos aqui de nós já tivemos esse dia mau também nas nossas vidas. Eu e você já fomos atacados talvez mais de uma vez. Talvez você esteja agora aqui dizendo: esse é o meu dia mau. Chegou o meu dia mau. Eu estou passando por ele. Talvez seja agora o seu dia mau. Talvez seja. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil agora. Mas eu quero te dizer que vai ter guerras que nós vamos ter que passar, ou que nós já passamos, que nós só vamos aguentar verdadeiramente porque nós temos uma vida de oração. Nós temos uma vida com Deus. Se nós tivermos essa vida de oração, essa vida com Deus, é quando nós vamos suportar esse dia mau. Sabe, eu já cheguei no meu dia mau. Se você ainda não assistiu meu testemunho, te encorajo aí nos vídeos a assistir o meu testemunho. Eu sobrevivi sem cheiro de fumaça. E num dos vídeos eu conto o ano de 2015, quando o meu dia mau chegou. Porque o meu dia mau chegou. Ele já chegou várias vezes. Eu já tive vários dias maus na minha vida. Em 2015 foi um dia muito terrível para mim. E em 2015 eu acordei com o Senhor me chamando através de um sonho para orar. E ali eu recebi a revelação de que 21 dias depois o meu dia mau chegaria. E eu deveria estar em completo jejum e oração. Jejum de Daniel, 21 dias, em oração e jejum. Porque o dia mau eu não sabia, mas ele aconteceu exatamente no último dia do meu jejum
da minha oração, da minha entrega ao Senhor, daquele propósito. Naquele exato dia da entrega, 21 dias depois desse sonho, chegou o meu dia mau. E quando chegou, eu só aguentei, porque eu tinha essa reserva. O Senhor me alertou de que era necessário ter essa reserva. Eu não sabia o que seria, mas foi difícil, meu dia mau chegou. Deus me preparou e às vezes Deus vai te preparar para o dia mau. Ele vai te sustentar, Ele vai te revelar, Ele vai dar um jeito de fazer você entender que vai ter um dia mau e que você precisa dessa reserva, que você precisa dessa busca, que você precisa ser sustentada pelo céu. Porque nós precisamos de armazenamentos de oração. O céu precisa receber para responder, porque o céu reage quando nós agimos. Quando nós agimos em oração, é quando o céu reage. Então, queridos, uma vida constante de oração é o que vai te preparar para o dia mau. Nem sempre você vai ter experiência de receber uma revelação de que o teu dia mau vai chegar, assim como eu recebi. Ele pode chegar sem aviso, como muitos dias maus chegam. O dia mau de Jó não teve um aviso prévio, ele simplesmente chegou e foi destruidor, e foi tenebroso, foi terrível, foi terrível. E esse dia mau pode se instalar e você só não vai cometer uma loucura e vai manter a tua cabeça organizada, porque você vai ter uma reserva. É importante ter a reserva de oração, para que a sua cabeça não bagunce quando o dia mau chegar, porque, queridos, se você for pego de surpresa e não tiver uma reserva, sua cabeça vai entrar numa verdadeira bagunça. Você não vai saber como agir diante desse dia mau. Você não vai saber o que fazer diante dessa situação. E eu sei por experiência própria, tem o dia mau que chega quando nós estamos prontos, mas também chega um dia mau em que nós estamos sem nenhum preparo espiritual para ele. E esse é o dia mau que é devastador nas nossas vidas. E você já deve ter passado, assim como eu, várias situações e que você deve olhar para si hoje e dizer: como eu aguentei? Eu só aguentei porque Deus me sustentou, porque eu tinha uma reserva com Deus, eu tinha uma aliança de oração. E nós estamos aqui diante dessa situação, dando glória a Deus, porque nós conseguimos, ficar de pé diante desse dia mau que chegou tão devastador na nossa vida. Foi tão devastador para mim, talvez esteja sendo devastador para você. E tudo que nós dispomos a fazer é entender aqui nessa palavra que Jesus está nos dizendo: vá para o seu quarto, feche a porta e ore no secreto, porque Ele vai te ver quando ninguém mais precisa te ver. Você não precisa de uma plateia, você só precisa que o Pai veja você no secreto. E que delícia é a intimidade com Deus. Ele vai prover tudo que nós precisamos para nós não nos perdermos do propósito. Deus vai prover. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que passaram nessa terra e elas oraram e elas deixaram um modelo para nós. O que dizermos de Abraão intercedendo pelo seu sobrinho Ló, intercedendo por Sodoma e Gomorra? Abraão, ele era chamado de amigo de Deus. E apenas para os amigos íntimos nós contamos alguns segredos. E quando Deus quis mostrar para Abraão o que iria fazer com Sodoma e Gomorra, Deus disse: eu não vou ocultar de Abraão, meu amigo, aquilo que eu pretendo fazer. Que poderosa lição de Abraão para nós. Abraão gerou um relacionamento de amizade com o Pai. E é isso que ele nos deixou como modelo. Ele gerou um relacionamento de amigo. E por ser amigo de Deus, Deus se comprometeu com Abraão de dizer exatamente o que ele faria com Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedeu por aquela cidade. Ele falou: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai matar o justo com o ímpio a si mesmo.
E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Abraão, na sua intercessão, salvou Ló e a sua casa, porque ele intercedeu. Ele implorou ao seu amigo, ao seu pai, que não deixasse o justo perecer com o ímpio. E a casa de Ló foi salva por conta desse modelo de fé de Abraão, de intercessão de Abraão. E o que dizer do nosso modelo também de Peniel, Jacó, naquele seu Peniel, onde ele saiu com a sua coxa deslocada porque lutou como príncipe e ele teve a sua identidade trocada naquele momento. Ele lutou com Deus face a face e ele disse: eu não vou sair desse lugar sem o Senhor me abençoar. Muitas vezes nós vamos precisar dessas orações assim, em que nós vamos ficar face a face com o nosso Pai. Nós vamos lutar com Deus e nós vamos talvez sair como Jacó, com a nossa coxa deslocados, mancos, mas com a identidade verdadeiramente trocada, porque o Senhor vai se alegrar com a nossa luta, com a nossa disposição em buscar a sua face e dizer: eu não vou sair da tua presença, eu não vou sair daqui antes que o Senhor me abençoe. Foi uma lição muito poderosa, sabe? Nós precisamos entender essa verdade e sair da nossa identidade de hipócritas, que nós aprendemos no início desse versículo, para a identidade de filhos do secreto. Filhos que buscam o Pai no secreto. Essa deve ser a nossa verdadeira identidade. Vai ter guerras, queridos, que nós muitas vezes não estamos vencendo porque o nosso poder de persuasão está muito fraco. Nós desistimos e entregamos facilmente os pontos porque a nossa carne grita para nós pararmos, para nós cedermos, porque a nossa carne não quer orar. E o nosso poder de persuasão diante do nosso Pai, às vezes está fraco. Nós deixamos o Espírito perder para a nossa carne. Não temos força para buscar. Deixamos a nossa carne gritar e vencer o Espírito. A nossa carne, ela é muito forte, mas nada é maior do que o poder que habita dentro de nós. Lembra daquela mulher cananeia? Quando ela esteve implorando atrás de Jesus pelo milagre na vida da sua filha. E quando Jesus disse para ela um não, ela negou o não de Jesus. Aquela mulher não aceitou o não de Jesus como uma resposta. Negue o não. Todas as vezes que você receber um não, negue-se a recebê-lo. Não é rebeldia, é fé. Aquela mulher não foi rebelde. Ela se encheu de fé e disse: eu não vou aceitar o não como resposta. E ela negou-se a aceitar o não. E ela lançou a sua fé diante dos pés do seu Senhor. E Jesus se alegrou com a fé daquela mulher e respondeu com um sim, só porque ela negou o não de Jesus. Que coisa tremenda! Que lição nós tiramos dessa mulher também. Quando a igreja na terra, queridos, ela entender onde está o seu poder, ela vai parar de bater boca por coisas que a sua fala não resolve, mas que o seu clamor diante de Deus, sim, esse sim resolve. Gastamos muitas vezes palavras em vão, batemos boca em vão, quando nós poderíamos estar diante do Senhor clamando por um milagre. Assim como essa mulher cananeia fez. Não entre em contendas. Entre em guerra com os joelhos no chão. Não fique batendo boca e discutindo, porque não leva você a nada. Leve isso diante de Deus. Deus não tem causas perdidas. Deus não perde nenhuma causa. Deus não perde a minha causa. Eu aprendi que aquilo que eu perdi não foi perda, foi livramento. Quando você orar por algo e Deus fizer diferente do que você clamou, você não acha que isso foi uma derrota, isso foi uma vitória. Você não consegue ver o futuro,
mas o nosso Deus sim. Então o Senhor muitas vezes responde para mim e para você diferente daquilo que nós clamamos, porque Ele está nos dando livramentos. O Filho de Deus não tem derrota, Filho de Deus não perde batalha, ele é livre de situações. O nosso Pai protege e tira do nosso caminho aquilo que lá na frente podia nos causar um dano, uma perda maior. Ninguém que busca Deus em oração sai o mesmo. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orem sem cessar. Orem sem cessar. Você jamais será a mesma pessoa quando você se dispor a orar mais e a buscar mais. Lembre de Ana. Ana ora e chora, e até o pastor dela não acredita em suas lágrimas. O seu marido, Eucana, diz: pare com isso, eu sou melhor do que 10 filhos. Penina mostra suas barrigas para Ana, mas Ana ora mais e se defende menos. Uma mulher curada, ela está em constante oração. Ela não se distrai, porque ela sabe que é isso que Deus vai revelar a ela. Deus vai se revelar a você. Ana não se distraiu com todos aqueles aparatos de coisas ao seu redor, dizendo: Ana, é impossível, Ana, não dá certo, não vai funcionar. Ana não se distraiu, ela acreditou até o último minuto que Deus responderia ao seu clamor. O rei Ezequias, queridos, também recebe um decreto de que ele ia morrer tão jovem, aos 39 anos de idade. Isaías chega e diz: arrume a sua casa, porque você vai morrer. Lá em 2 Reis 20 você encontra essa história de Ezequias. E Ezequias, ele não responde absolutamente nada para Isaías. Ele apenas vira o rosto para a parede e ele ora. E ele lembra a Deus quem ele era, o que foi que ele fez. E Deus decide acrescentar mais 15 anos a ele. Ele era ativo na sua intimidade com Deus. Por isso Deus o levou mais longe. Quando nós temos intimidade com o Senhor, temos uma vida constante de intimidade com o Pai, Deus vai nos levar mais longe. Deus decidiu mudar o decreto de morte do rei Ezequias, porque ele tinha respaldo para dizer: eu fiz tudo de acordo com a tua vontade. Eu sou teu amigo, eu te servi, eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou a ser feito. Tem misericórdia de mim. E ele recebeu graça diante do Senhor. E o que dizer também do nosso tão querido Daniel? Daniel, ele recebe um decreto que se buscassem a Deus, orando, seria morto. E quando Daniel sabe desse decreto, Daniel faz exatamente aquilo que não poderia ser feito. Ele vai para o seu quarto, ele fecha a porta e ele ora. Daniel é descoberto? Sim, ele é descoberto. Ele estava querendo se suicidar? De forma alguma. Daniel conhecia o poder do seu Deus. Daniel já tinha visto seus amigos serem livres da fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, ao receber um decreto que iria morrer se buscasse a Deus, ele não foi obedecer o comando do homem. Ele foi obedecer o comando do seu Pai. Ore, ore. E ele orava 3 vezes ao dia. É uma lição tão poderosa que Daniel nos dá, que ele não chega na cova dos leões. Você não vê um Daniel apavorado na cova dos leões. Você vê um homem com a autoridade de quem era íntimo de Deus. Daniel venceu a cova porque ele tinha intimidade com o Pai. Ele era amigo de Deus. A intimidade, a amizade com o Pai no secreto vai gerar essa força em nós, essa fé em nós, essa autoridade, esse poder espiritual na nossa vida. Sabe, Neemias também chorou e jejuou. E ele ora, ele se lamenta pela destruição de Jerusalém. Mas ele decide reconstruir os seus muros e ele consegue reconstruir em 52 dias. Parecia ser um feito, mas é uma lição poderosa de oração, de intimidade com Deus.
E o que dizer do nosso Jesus? O maior modelo de homem que orou nessa terra foi o nosso Jesus. Jesus orou em tantos momentos que não daria para descrever. Mas Jesus ora no batismo, ora antes de escolher os seus 12, ora quando ele é rejeitado nas cidades, ele ora na última ceia, ele ora no seu Getsemane, ele ora na cruz, ele ora pela madrugada. Marcos 1,35 diz que Jesus se levantava ainda quando estava escuro, saía de casa e ia para um lugar secreto para orar. Que exemplo! Não daria para descrever todos os modelos de oração e fé que Jesus deixou para mim e para você quando ele esteve aqui. E Jesus só aguentou o Getsemane, só aguentou a cruz, as traições, porque ele orava nas madrugadas, ele buscava o Senhor na intimidade. Sem oração, queridos, nós não chegaremos a lugar nenhum se nós não orarmos. A luta pode ter vindo para nos destruir, mas o inferno vai sair frustrado todas as vezes que ele chegar até nós e nos encontrar em oração. O inferno não vai poder vencer um homem e uma mulher que ora. Jamais seremos derrotados. E na oração não apenas fale, tenha o seu momento também de escutar Deus falar com você. Como é importante esperar a comunicação do Espírito Santo. Como é importante você dizer: agora eu vou me calar e agora eu vou apenas ouvir o que o meu amigo Espírito Santo tem a me dizer. É tão precioso. Orar, falar, conversar com seu amigo, mas depois aquietar a nossa alma e dizer: pode falar, meu Deus, pode falar, meu Pai. Pode falar, Espírito Santo, pode falar, meu Jesus, eu estou aqui para te ouvir e para te obedecer. Aleluia, aleluia. E falando em oração, nós vamos orar. E eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração como ela entrou no meu. Um despertar para nós buscarmos no secreto nosso Pai. E esse Pai que vê no secreto nos recompensará. Ele nos dará a recompensa que nós precisamos. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Obrigada, porque tu, Pai, ouve-nos quando nós entramos para dentro dos nossos quartos, fechamos a porta e vamos te buscar nesse secreto. Quão maravilhoso é depender da tua presença. Quão maravilhoso é saber que nós temos um Deus que nos ama e que quer nos revelar coisas tão profundas, tão maravilhosas. O Senhor quer nos revelar os teus pensamentos a nosso respeito, mas nós estamos às vezes tão agitados, com uma vida tão agitada, correndo de um lado para o outro, que às vezes não conseguimos parar para ouvir a tua voz. E nós sabemos que em toda ocasião e em todos os momentos nós podemos orar e o Senhor vai nos ouvir. Sabe, Deus, nós já vivemos tantos dias maus, mas nós já sobrevivemos porque nós tínhamos o oxigênio da oração, que nos fez respirar novamente quando nós estávamos lá no fundo daquele poço, quando nós estávamos enfrentando aquela situação tão triste. E quantos estão vivendo esse dia triste, esse dia mau? Mas nós sabemos que se nós nos trancarmos no secreto contigo, assim como Jacó não saiu do seu Peniel, o mesmo, nós não sairemos desse quarto as mesmas pessoas. Nos ajuda a ser filhos do secreto, filhos da obediência, filhos que são apaixonados pela presença do Pai, que não abrem mão de orar e que não abrem mão da tua presença, Senhor. Fortalece-nos, mata a nossa carne para vivermos a tua vontade, a vontade do teu Espírito tão poderoso que habita em nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ouve. E o Senhor responde, e o Senhor
reage conforme as nossas orações. O Senhor tem prazer em ouvir a voz dos filhos e que nós tenhamos prazer também em ouvir a Tua voz em todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, que nós possamos Te buscar a Tua face no secreto e receber a orientação que nós precisamos através da oração, da Tua palavra e do jejum. Graças Te damos por todos os benefícios que o Senhor faz. E obrigada porque nós somos regidos pela nossa pátria celestial. Oramos assim, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada porque nós temos um Pai, um Deus que podemos dizer que Ele nos ama acima de tudo e de todos. E que possamos amar também ao Senhor acima de todas as coisas. Aleluia. Graça e paz, queridos. Um ótimo final de semana. Deus te abençoe. E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Shalom, shalom, graça e paz.